Será de alguma utilidade mencionar minha experiência pessoal sobre este ponto. Durante os primeiros anos de minha residência na Índia, há mais de 4 décadas, não me esforcei por despertar o fogo serpentino. Nem sabia grandes coisas sobre ele, pois parecia-me que para manejá-lo seria necessário ter eu nascido com um corpo físico especial que não possuía. Mas um mestre me ensinou que com certa classe de meditação eu despertaria o fogo serpentino. Pus logo em prática o conselho e com o tempo consegui meu propósito. Contudo, não tenho dúvidas de que o mestre vigiava o processo e me teria detido em caso de perigo. Dizem-me que alguns ascetas hindus ensinam a seus discípulos a maneira de atualizar o Kundalini, vigiando-os cuidadosamente durante todo o processo. Mas não conheço nenhum desses ascetas, e mesmo que os conhecesse, não confiaria neles, a menos que me fossem recomendados por alguém que eu soubesse possuir conhecimento verdadeiro. A miúde, muitos me pedem que eu lhes aconselhe o que têm de fazer para atualizar o fogo serpentino, e digo-lhes que façam o mesmo que eu fiz, ou seja, que se entreguem à obra teosófica e esperem receber a ordem concreta de algum mestre que se digna dirigir seu desenvolvimento psíquico e continuar entre mentes os ordinários exercícios de meditação. Não devem preocupar-se se o despertar da energia serpentina sobrevenha na vida atual ou na seguinte, senão que hão de considerar o assunto do ponto de vista do ego e não da personalidade, com a absoluta certeza de que os mestres estão sempre à vista daqueles aos quais podem auxiliar, sem que ninguém lhes passe inadvertido e que indiscutivelmente darão em tempo oportuno suas instruções. Nunca ouvi dizer que o desenvolvimento psíquico tivesse limite de idade, e portanto não creio que a idade seja para isso o obstáculo, contanto que o indivíduo goze de perfeita saúde, pois a saúde é condição necessária, porque só um corpo robusto pode suportar o esforço, muito mais vigoroso do que o podem imaginar aqueles que não têm feito esforço algum. Uma vez atualizada a energia do Kundalini, tem de ser rigorosamente dominada e dirigida para os chakras, numa ordem que difere segundo o tipo do indivíduo. Para que a energia se mova eficazmente, é indispensável dirigi-la em determinado sentido, que o mestre explicará em tempo oportuno. Já disse que os chakras astrais e etéricos estão em íntima correspondência, mas entre eles, interpenetrando-os de maneira difícil de descrever, há uma cobertura ou tela de textura compacta, constituída por uma camada de átomos físicos ultérrimos, muito comprimidos e banhados por uma especial modalidade de energia vital. A vida divina, que normalmente desce do corpo astral ao físico, está sintonizada de modo a passar pela tela com toda facilidade, mas essa tela constitui uma barreira intransponível para as demais modalidades de energia que não podem utilizar a matéria atômica dos planos físico e astral, e assim é ela o instrumento natural para impedir a prematura comunicação entre os planos, o que seria irremediavelmente prejudicial. Essa tela impede em condições normais a clara recordação do ocorrido durante o sono, e é a causadora da temporária inconsciência que se segue sempre à morte. Sem a misericordiosa provisão da tela etérica, o homem comum, que nada sabe destas coisas e está completamente desprevenido contra elas, poderia ser em qualquer momento vítima de uma entidade astral que o pusesse sob a influência de energias irresistíveis, ou então estaria exposto a constante obsessão por parte de qualquer entidade astral desejosa de se apoderar de seus veículos. Compreende-se, pois, que um defeito ou dano nesta tela ocasionaria terrível desastre. Muitas maneiras há de estropiar a tela e, portanto, devemos esforçar-nos diligentemente por evitá-los. Pode estropiar-se por acidente ou por algum hábito. Uma violenta sacudida do corpo astral ocasionada por um terrível pasmo
pode dilacerar de lado a tela e enlouquecer o indivíduo. Também pode produzir o mesmo efeito um tremendo arrebatamento de cólera ou qualquer outra violentíssima emoção de índole sinistra. São de duas classes os hábitos viciosos ou práticas nocivas que podem estropiar a tela protetora: o uso do álcool e os narcóticos, ou o empenho de abrir portas que a natureza mantém fechadas, por meios como os descritos em alguns comunicados espiritistas. Certos alcaloides e bebidas, sobretudo o álcool e os narcóticos, inclusive o tabaco, contêm substâncias que, ao se descomporem, se volatilizam. Algumas delas passam do plano físico para o astral, através dos chakras em direção oposta à normal, de modo que a repetição desta anormalidade deteriora gravemente e finalmente destrói a delicada tela protetora. Esta deteriorização e destruição podem ocorrer de duas maneiras distintas, segundo o tipo do indivíduo e a proporção das substâncias nocivas contidas em seu duplo etérico e em seu corpo astral. Em primeiro lugar, as substâncias volatizadas queimam a tela e com isso abrem a porta para toda a classe de energias bastardas e influências malignas. Em segundo lugar, tais substâncias volatizadas, ao passarem pelo átomo físico ultérrimo, o endurecem e impedem suas pulsações, de modo que já não pode vitalizar a especial energia que os entrelaça, resultando disso algo assim como uma ossificação da tela que intercepta as comunicações entre um plano e outro. Podemos observar no bêbado habitual os efeitos de ambas as classes de deteriorização. Os que franqueiam a passagem às nocivas influências se tornam loucos, obsedados ou morrem delirantes, ainda que sejam raros os deste tipo. Mais frequentemente é a deteriorização por obstrução que debilita as faculdades e mergulha o indivíduo no grosseiro sensualismo e brutalidade, sem o mais leve sentimento de delicadeza e possibilidade de autodomínio. Perde o sentimento de responsabilidade e ainda que em estado lúcido ame sua mulher e filhos, quando lhe comete a ânsia de bebida, não vacilará em gastar em vinho o dinheiro que deveria empregar em manter a família, porque se desvanecem o afeto e a noção de responsabilidade. A segunda classe de deteriorização da tela etérica é muito frequente nos escravos do tabaco, que vemos persistirem em seu vício ainda que saibam perfeitamente que incomodam os não fumantes. Prova do estropiamento da tela temos no fato de ser o único vício em que um cavalheiro persiste, apesar de perceber o desgosto que causa aos demais. Vê-se claramente que neste caso se embotaram os sentimentos delicados. De tal modo, este nocivo hábito escraviza os que o adquirem, que são incapazes de vencê-lo e se esquecem de todo o instinto de cavalheirismo por seu tão insensato e horrível egoísmo. Os perniciosos efeitos do tabaco são evidentes nos corpos físico, astral e mental, e saturam o homem de partículas sumamente impuras, cujas emanações são tão grosseiramente materiais que ferem o olfato alheio. Astralmente, não só o tabaco introduz impureza, como amortece muitas vibrações, e por esta razão, dói dizer-se que acalma os nervos. Mas o progresso no ocultismo não requer que se amorteçam as vibrações, nem que se carregue o corpo astral de partículas nauseabundas e venenosas. Pelo contrário, necessitamos de responder instantaneamente a toda possível longitude de ondas e, ao mesmo tempo, dominar-nos tão completamente que nossos desejos sejam como cavalos dirigidos pela razão, levando-nos aonde quisermos, e não arrastando-nos em seu desenfreamento, como faz o pernicioso hábito do tabaco, que nos coloca em situações onde a natureza superior compreende que jamais deveríamos achar-nos. Seus resultados depois da morte são também dos mais desastrosos,
porque determinam uma espécie de ossificação ou paralisia do corpo astral, de modo que durante longo tempo, por semanas e ainda meses, o homem permanece desamparado, tolhido, quase inconsciente e como que preso a uma masmorra, sem poder comunicar-se com ninguém e incapaz de receber, portanto, as influências superiores. Vale a pena sofrer todas essas aflições por uma pitada de fumo? O tabaco é muito pernicioso e deve cuidadosamente ser evitado por quem verdadeiramente anele disciplinar seus veículos e adiantar-se na senda da santidade. Segundo dissemos, as vibrações só podem passar de um plano a outro pelos subplanos atômicos, mas quando pelo uso do tabaco se diminui a potência responsiva, esta diminuição ou amortecimento também afeta o segundo e o terceiro subplanos. Neste caso, a comunicação entre o astral e o físico por intermédio do duplo etérico só poderá efetuar-se pelos subplanos inferiores de cada plano, onde formigam as sinistras e malignas influências cujas grosseiras e violentas vibrações excitam a resposta. Conquanto a natureza tome esquisitas precauções para resguardar os chakras, não é seu propósito que permaneçam sempre rigidamente fechados. Há um processo normal de abri-los. Talvez fosse mais próprio dizer que a natureza não se propõe a abrir os chakras mais do que o estão, senão que o homem deve aperfeiçoar-se de modo que lhes aumente até a plenitude a sua atividade. A consciência do homem comum não é ainda capaz de utilizar a matéria atômica do corpo físico nem a do astral, e, portanto, em circunstâncias normais, não pode estabelecer comunicação voluntária entre os dois planos. O único meio de consegui-lo é purificar ambos os veículos até que se lhes vitalize a matéria atômica, de modo que todas as comunicações entre um e outro sigam seu caminho obrigatório. Em tal caso, a teletérica se mantém no maior grau de posição e atividade, e em consequência já não representa um obstáculo para a intercomunicação, e contudo impede o contato entre os subplanos inferiores, que daria passagem a todo gênero de sinistras influências. Por este motivo, aconselhamos sempre a todos os estudantes de ocultismo e a todos em geral que esperem as faculdades psíquicas se atualizarem em seu devido tempo, como uma consequência do aperfeiçoamento do caráter, pois, segundo inferimos do estudo dos chakras, assim terá de suceder certamente. Tal é a evolução natural, o único meio seguro, que traz ao estudante todos os benefícios e lhe evita todos os perigos. Tal é a senda que nossos mestres trilharam no passado, e é, portanto, a nossa senda atual.